queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 16 de junho de 2024, em nossa série Encontros com a Paz. Semanalmente, aos domingos, às 17 horas, estamos fazendo um estudo do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 124, que tem como título Não Falta. E Emmanuel coloca uma passagem de Jesus que está em Marcos, no seu capítulo 8, versículo 3, e diz assim: E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Jesus está em Marcos capítulo 8, versículo 3. E Emmanuel diz assim: a preocupação de Jesus pela multidão necessitada continua viva através do tempo. Quantas escolas religiosas palpitam no meio das nações ao influxo do amor providencial do Mestre Divino? Pode haver homens perversos e desesperados que perseveram na malícia e na negação, mas não se vê coletividade sem o socorro da fé. Os próprios selvagens recebem postos de assistência do Senhor, naturalmente de acordo com a rusticidade de suas interpretações primitivistas. Não falta alimento do céu às criaturas. Se alguns espíritos se declaram descrentes da paternidade de Deus, é que se encontram incapazes ou enfermos pelas ruínas interiores a que se entregam. Então, neste primeiro pedacinho da mensagem de Emmanuel, ele nos deixa muito claro que não há aqui na Terra, em qualquer uma das nações que compõem o nosso planeta, a falta de ajuda do plano espiritual. Ele coloca como exemplo para nós os selvagens, que dentro do seu primitivismo, ainda assim recebem a ajuda e o benefício da caridade e do amor ao próximo. Em toda parte são formadas escolas religiosas. Em todos os lugares vamos encontrar igrejas e templos religiosos que trabalham pelo bem da comunidade. É claro, e Emmanuel deixa bem esclarecido essa questão, que vamos encontrar, sim, ainda homens perversos e desesperados que ainda perseveram na malícia e na negação das coisas. Homens que muitas vezes se utilizam da fé alheia, da credulidade alheia, para atingirem seus objetivos pessoais, seus gostos, seus desejos, suas vontades. Em todo lugar vamos encontrar isso. Nós, muitas vezes, falamos do nosso país, fazemos um julgamento e, às vezes, até condenamos determinadas pessoas ou determinadas situações dentro da nossa coletividade, dentro do nosso país. Mas, se sairmos para visitar outras localidades, outros países e suas respectivas cidades, também encontraremos os postos religiosos de Deus no amparo ao semelhante e também encontraremos os tais homens perversos que se utilizam ainda da credulidade e da fé alheia para atingirem seus objetivos. Em toda parte, vamos encontrar também aqueles
que estão completamente descrentes da paternidade de Deus. Aqueles homens, aquelas almas queridas que vivem no anonimato como se nada estivesse acontecendo. Preocupam-se única e exclusivamente com suas próprias necessidades, com as necessidades daqueles que compõem o seu grupo familiar. São extremamente envolvidos pelo orgulho, pelo egoísmo, pela ambição e pela vaidade, e muitas vezes não se condoem, em momento algum, pela dor e pelo sofrimento do próximo. Quando Emmanuel coloca essa passagem de Jesus, que está em Marcos, no capítulo 8, versículo 3, e se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Nós observamos a preocupação de Jesus pela multidão faminta e necessitada. Havia uma preocupação por parte do mestre querido em não apenas falar, em não apenas explicar a vida espiritual, a continuidade da vida após a morte. Havia uma preocupação de Jesus em, de alguma forma, aliviar a dor e o sofrimento daqueles que o procuravam, daqueles que iam ao seu encontro para ouvir as suas palavras. E a gente observa que isso continua nos dias de hoje. Podemos sair pela cidade onde moramos, pela localidade onde hoje estamos vivendo, e vamos encontrar em todos os pontos, principalmente aqueles mais simples, aqueles mais humildes, aqueles mais pobres, vamos sim encontrar a mão de Deus e as bênçãos de Jesus recaindo sobre aquelas almas, recaindo sobre aquela comunidade. Em momento algum, em momento algum, falta-lhes o amor divino. Em momento algum, falta-lhes a ajuda material, mesmo que seja pequena, mesmo que ainda seja precária, para que possam se manter e para que possam também angariar dentro de si a confiança, a esperança e a fé no dia de amanhã. Emmanuel continua. Jesus manifesta invariável preocupação em nutrir o espírito dos tutelados, através de 1000 modos diferentes, desde a taba do indígena às catedrais das grandes metrópoles. Nesses postos de socorro sublime, o homem aprende, em esforço gradativo, a alimentar-se espiritualmente até trazer a igreja ao próprio lar, transformando-a no santuário doméstico para o recinto do próprio coração. Então, nesta continuidade, observamos que a, a grande preocupação de Jesus, como dissemos anteriormente, não era apenas o falar, não era apenas o ensinar, mas alimentar também aqueles que o buscavam para que pudessem voltar aos seus lares, levando o conhecimento espiritual, mas também fortalecidos fisicamente em suas necessidades momentâneas. Muitas vezes era a dor, a perda, a doença, o ferimento, o envolvimento espiritual, alguma doença mais grave, alguma enfermidade física mais significativa, mas também a falta do conhecimento espiritual. Então, Emmanuel fala que desde a taba indígena até as grandes catedrais do mundo, nós vamos encontrar a palavra de Jesus levando a consolação,
levando o amparo, levando a assistência e levando, acima de tudo, a paz e a tranquilidade às almas necessitadas. Lembro-me do nosso querido Chico, que nas suas visitas a determinados locais de Uberaba, como também o fazia, com certeza, em Pedro Leopoldo, Chico se preocupava em levar a mensagem do Evangelho, em consolar os corações, em fazer reviver em suas vidas a fé, a esperança e a confiança no dia de amanhã. Mas também Chico se preocupava com o pão, com o agasalho, com o cobertor, com o calçado, coisas mínimas que com certeza faziam muita diferença na vida daquelas almas queridas. Então, nós vamos encontrar em todos estes postos, que Emmanuel chama de postos de socorro sublime, a presença de Jesus levando a paz e a tranquilidade. E quando absorvemos este conhecimento, nós somos capazes de levar ao nosso local de trabalho, à nossa convivência familiar e ao nosso lar, o local onde moramos, os mesmos ensinamentos, a mesma paz e a mesma tranquilidade. Então vejam como que o trabalho da espiritualidade vai muito mais além daquilo que nós imaginamos. Como que os espíritos, sob a tutela de Jesus, esses trabalhadores iluminados, fazem para atingir um grande número de pessoas. Então, se saio de minha casa buscando o conforto da palavra, mas também, muitas vezes, buscando uma cesta básica para alimentar a minha companheira, o meu companheiro, os meus filhos, os meus pais, os meus avós, ao voltar, eu não estou levando apenas o alimento, eu estou levando também o conhecimento que a espiritualidade me ofereceu. E olha que nós não estamos falando aqui da questão simplesmente espírita, porque Emmanuel nos mostra claramente que ele está falando da questão religiosa, da questão de Jesus, da questão da paternidade de Deus, que se utiliza de todos estes postos religiosos ou de todas essas escolas religiosas para atingir o seu objetivo, que é implantar na intimidade daqueles que vão em busca desses locais um pouco mais de espiritualidade. Quando chegamos em casa, que vamos repartir aquela cesta básica, que vamos usufruir daquela cesta básica que nos foi oferecida, também teremos a possibilidade de espalhar, de dividir o conhecimento espiritual e religioso que recebemos. Essa é a grande tarefa, essa é a grande jornada que aqueles que estão à frente dessas escolas religiosas, desses templos religiosos, têm como obrigação. Nós atingimos a uma pessoa e essa pessoa vai ser o ponto de distribuição no seu trabalho, na sua sociedade, na sua família, nos seus amigos e principalmente dentro do seu lar. Ele continua: pouca gente medita na infinita misericórdia que serve no mundo à mesa edificante das ideias religiosas. E é uma verdade. Nós muitas vezes não paramos para observar o quanto esses templos religiosos, o quanto essas escolas religiosas são verdadeiras fontes de misericórdia em favor do mundo, em favor das almas encarnadas e em favor dos espíritos que as rodeiam. Normalmente estamos tão envolvidos com o trabalho
tão envolvidos com a vida cotidiana, que não paramos para refletir na importância daquele instante. Quando estamos, por exemplo, nós, dentro da casa espírita, quantas almas, vamos dizer, quantas almas encarnadas passam pela casa espírita? Quantos espíritos transitam pela casa espírita? Quantas pessoas recebem o benefício de uma roupa, de um cobertor, de um calçado, de uma cesta básica, mas também recebem o amparo espiritual? E quando nós estamos ajudando a alguém, quando nós estamos oferecendo algo de útil e de bom a alguém, nós estamos angariando a amizade daquela alma querida, mas estamos também angariando a amizade, o carinho e a atenção dos amigos espirituais, dos familiares espirituais que vivem ao redor daquela alma. E vamos com isso sendo amparados no trabalho que realizamos. Então vejam a importância de um templo religioso. Muitas vezes criticamos, não somos capazes de separar a religiosidade, a religião do homem comum. O homem comum, ele é falho, e ele muitas vezes se utiliza da religiosidade, da religião para atingir os seus objetivos, mas isso não tem nada a ver com a própria religião em si. Ela continua intacta, ela continua dentro daquilo que lhe foi proposto pela espiritualidade. Então, Emmanuel pede para que nós meditamos nesta infinita misericórdia que é estar dentro de um templo religioso. Me lembro novamente do nosso querido Chico, que, com as suas cartas consoladoras, com os seus mais de 500 livros e com todo o trabalho assistencial que fazia, quantas almas foram beneficiadas? E quantos espíritos ao redor dessas almas se sentiram felizes com a ajuda que ele proporcionou? Por isso que ele estava sempre cercado de bons espíritos. Por isso que ele estava sempre bem cercado daqueles que o queriam bem, porque, na verdade, esses espíritos se sentem na obrigação de ajudá-lo, se sentem na obrigação de agradecê-lo pelo bem que tenha feito a alguma alma que ainda estava encarnada, pertencente àquele grupo ou àquela família. E Emmanuel termina dizendo: inclina-se o mestre ao bem de todos os homens. Cheio de abnegação e amor, sabe alimentar, com recursos específicos, o ignorante e o sábio, o indagador e o crente, o revoltado e o infeliz. Mais que ninguém compreende Jesus que, de outro modo, as criaturas cairiam, exaustas, nos imensos despenhadeiros que marginam a cena evolutiva. Então, quanto é importante a questão religiosa para nós? Aquelas religiões antigas que talvez já tenhamos passado em outras encarnações, ou até mesmo nesta encarnação, até o ponto de nos tornarmos ou estarmos nos tornando espíritas, foram muito importantes para nós, porque Jesus está em toda parte. Ele é o governador do planeta. Ele comanda e determina todos os templos religiosos e todas as instituições religiosas, mesmo aquelas que não acreditam nele, mesmo aquelas que não têm Jesus como Filho de Deus.
mas ele, compreensível como sempre foi, pelo seu trabalho e pela sua condição evolutiva, oferece a cada um de nós a possibilidade de aprender, até o instante correto em que vamos despertar, para entender e compreender o quanto essa questão religiosa, espiritual, ela é importante para o nosso desenvolvimento. E como diz Emmanuel, abnegado e cheio de amor, Jesus alimenta a todos, o ignorante, o sábio, o indagador, o crente, o revoltado, o infeliz. Ninguém está livre do amparo e da assistência espiritual. Ninguém está livre da ajuda espiritual trazida pelos templos e escolas religiosas, como também pelas pessoas comuns que praticam o ato de caridade. Ninguém está livre da presença de Jesus em suas vidas. Porque se não fosse a sua presença, se não fosse esse respaldo religioso e espiritual que temos, como diz Emmanuel, provavelmente estaríamos cansados, exaustos, desanimados, envolvidos na pouca fé e na pouca esperança, fazendo com que, de alguma maneira, em instante comum, viéssemos a nos defrontar com imensos despenhadeiros que normalmente marginam a senda da nossa evolução. Então, fica aí a nossa reflexão de hoje, capítulo 124 do livro Pão Nosso, não falta. Aproveito para agradecer a você pelo apoio, pelo carinho, pela ajuda na divulgação do canal, da rádio. Convidar você para que conheça a nossa programação, tanto no YouTube como na rádio, e convidá-lo. Daqui a pouquinho, às 20 horas, teremos aí a nossa outra série, que é o Estudo Sistematizado. Estamos aí fazendo um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Desejo que você tenha um bom final de domingo, com muita alegria, com muita saúde, com muita paz, e que a sua semana seja repleta de realizações no seu lar, no seu trabalho, junto da sua família, e que você possa refletir sobre a oportunidade que Jesus nos oferece de alimentarmos, de exercitarmos a caridade, mas ao mesmo tempo de fazermos parte de um templo ou de uma escola religiosa, que tanto nos ajuda, tanto nos ampara, tanto nos protege e que tanto oferece para nós a oportunidade de aprender e de evoluir. Um bom final de domingo e nos vemos quinta-feira no nosso webinário espírita. Lembrando a todos que na quarta-feira, dia 19, nós não teremos o Relembrando Chico Xavier, que volta na outra semana, dia 26, que é quarta-feira, às 21 horas. Bom final de domingo, uma boa noite, que Jesus abençoe a todos com muita saúde e com muita paz. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo e constante. Um forte abraço e até lá.